Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica. Termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então agora vamos calcular aqui essa derivada em relação ao volume. Então nós temos derivada sobre a pressão em relação ao volume, aproximadamente R, constante universal dos gases, multiplicado por temperatura. E então aqui nós temos, aplicando a operador de derivada sobre uma função composta, menos um volume menos constante B elevado a menos 2, ou seja, menos 1 gera menos 2, e a derivada em relação ao volume aplicado sobre o volume menos B, onde B é uma constante apresentada em aulas anteriores, inclusive durante a última aula. Menos A, e aqui nós temos menos 2 e volume elevado a menos 3, pois o expoente menos 2 recebe menos 1, em razão das regras de derivação, derivada sobre polinômio, e então nós temos essa configuração. Aqui a derivada aplica sobre o volume, bem como aplica sobre a constante B. A derivada de uma constante é igual a zero, tal como estabelecido pela análise real. Então aqui a derivada da pressão em relação ao volume é aproximadamente menos 1 constante universal dos gases multiplicado por temperatura dividido por volume menos B elevado a expoente 2. Derivada do volume em relação ao volume é igual a 1. Aqui derivada do volume em relação ao volume a derivada de polinômio, isso é igual a 1, e a derivada de constante em relação ao volume ocupado pelo gás será igual a zero. Então aqui mais menos 1 multiplicado com menos 1 mais 1, 2 multiplicado por A maiúsculo, dividido por volume elevado a expoente 3. Então, continuando, aqui nós temos essa derivada de constante igual a zero e essa derivada de volume em relação ao volume é igual a 1. Então nós temos derivada de pressão em relação ao volume, aproximadamente menos RT, menos 1 multiplicado por R multiplicado por temperatura, dividido por volume menos B elevado a expoente 2, mais 2 vezes A dividido por o volume elevado a expoente 3. Esse é o resultado da derivada. Vamos guardar esse resultado adequadamente. E então vamos considerar a curva BCD tal como apresentada em aulas anteriores, porquanto considere-se agora, mais uma vez, as isotermas geradas pela equação de Van der Waals, denominadas isotermas de Van der Waals. E nós mostramos em aulas anteriores, no âmbito do nosso modesto, básico e introdutório curso, que existem desvios quando os volumes não são tão grandes, os volumes ocupados pelo gás não são tão elevados, bem como as temperaturas não são tão elevadas, de modo que os desvios se apresentam com essa configuração de volume ocupado pelo gás relativamente pequeno, bem como temperaturas relativamente pequenas, por assim dizer, em comparação com a variação de pressão, na comparação numérica com a variação de pressão. Então nós temos a curva BCD, e essa curva BCD que une os pontos B, une o ponto B, o ponto E, o ponto C e o ponto D, essa curva é a curva na qual nós podemos encontrar os pontos de máximo e de mínimo. Então vamos derivar a pressão em relação ao volume. Muito bem, então vamos considerar
a curva aqui vamos tentar aqui pressão e volume e aqui pressão. Então nós mostramos uma curva aproximadamente assim, com certo desvio, uma curva assim, e então curvas que não sofrem desvio. Então aqui nós mostramos, existe um ponto B, um ponto E, um ponto C, que é o ponto crítico, e um ponto D aqui. Então nós podemos traçar uma curva desse tipo, e com relação a essa curva, aqui havendo então, aqui associado ao ponto crítico, o volume crítico, esse volume crítico, vamos escrever assim, volume crítico, associado a esse ponto C. Pois bem, então nós temos aqui também uma pressão de ponto crítico associada a esse ponto C, e nós vamos considerar essa curva tracejada B, E, C e D como a curva com relação à qual nós encontramos os máximos e os mínimos associados a essa região em particular, que é a região quando nós temos volumes relativamente pequenos e temperaturas relativamente pequenas. Muito bem, então vamos considerar essa curva, e durante a próxima aula vamos fazer o tratamento, fazer a derivada da pressão em relação ao volume igual a zero e tentar analisar pontos de máximo e de mínimo associados a essa curva. Muito obrigado a todos.